Olá, sejam bem-vindos à disciplina de língua portuguesa, a semana 12. Eu sou o professor Luizandro Mendes de Souza e hoje vamos falar de implicaturas conversacionais. Bom, o que a gente precisa entender antes de aprofundar a discussão, entender o que são as implicaturas conversacionais, é ter consciência de que nós temos inferências, algumas inferências a gente viu, né, no início do semestre, que são inferências semânticas e que são baseadas, na verdade, de proposições. E elas têm como característica de serem lógicas e não canceláveis. É nesse sentido, então, que elas são ditas baseadas na verdade. Considere, por exemplo, o acarretamento, como em 1A. A Maria adotou um gato. Da verdade dessa sentença, podemos concluir que Maria adotou um animal doméstico. Então, veja, essa inferência de um A para um B, ela não é cancelável. Veja que se eu tento fazer o cancelamento, né, negar a segunda proposição, eu tenho uma contradição. Maria adotou um gato, mas não adotou um animal doméstico. É uma sentença que não pode ser verdadeira em nenhuma situação. Ou seja, ela é contraditória, tá? Então, da verdade de um A, eu tenho a verdade de um B e eu não posso cancelar essa inferência. Note agora que a comparação com um pressuposto, que também é um tipo de inferência que é baseado na verdade, embora a gente, né, tenha visto que tem situações em que, de repente, o pressuposto pode ser falso e a gente não ter muita certeza do que fazer com a verdade ou a falsidade da sentença original, né? Por exemplo, aqui, 2A, João parou de fumar, nos leva ao pressuposto de que João fumava, tá? Mas e se for falso que João fumava? Qual é a nossa sensação em relação a 2A? Vai gerar um estranhamento. Como assim, né? A nossa sensação não é de que ela é falsa. Parece que o falante está dizendo alguma coisa de maneira equivocada. Como assim João parou de fumar se ele não fumava, né? Note que se eu disser alguma coisa como João parou de fumar, mas João não fumava, soa contraditório, né? Ok? Então, embora tenha pesquisadores que mostram que você consegue bolar situações de ignorância, né? Como se o falante fizesse uma afirmativa sem ter certeza sobre a verdade do pressuposto. Ok? Às vezes a gente pode criar situações assim. Bom, o que é importante que a gente precisa entender, né? É que a comunicação é subdeterminada. Nem toda informação que pretendemos comunicar está expressa literalmente. Veja que a semântica é aquela área que vai lidar com aqueles conteúdos literais, com aquilo que está expresso ali gramaticalmente e apenas aquilo. Bom, vamos olhar essa piadinha para a gente entender um pouco que há também, né, alguns tipos de conteúdos que vão além daquele conteúdo que está expresso literalmente. Diz ali a piada. O capitão de um navio tinha uma longa disputa com um de seus marujos. O marujo bebia muito e o capitão estava decidido a dar cabo desse comportamento. Certo dia, quando o marujo estava bêbado novamente, o capitão registrou no diário de bordo: 11 de outubro, o marujo está bêbado. Quando o marujo leu esse registro durante seu período de guarda, ficou furioso. Então, após um breve momento de reflexão, ele escreveu no diário: hoje, 14 de outubro, o capitão não está bêbado. Qual é a nossa leitura dessa sentença aqui, né? Hoje, 14 de outubro, o capitão não está bêbado. Veja, na medida em que ela é enunciada nesse contexto,
ela ganha uma significação um tanto diferente do que ela significa out of the blue, assim, né? Digamos, sem nenhum entorno contextual. Essa sentença, o capitão não está bêbado, simplesmente é a negação desse estado em relação a esse sujeito. Mas veja que, na medida em que ela é enunciada dentro desse cenário, e se a gente supõe, também considera qual é a intenção do Marujo ao registrar, né, embora a gente saiba que é uma mentira, etc e tal, ele está querendo se vingar, né, do capitão, de fato o que ele quer dizer é que o capitão não estar bêbado no dia 14 de outubro é uma exceção. Que o regular é o capitão estar bêbado. Portanto, não seria, digamos assim, digno de nota no diário de bordo. Ok? Então, veja, tem um outro conteúdo que está sendo, que a gente pode inferir aí da enunciação de o capitão não está bêbado hoje, 14 de outubro, que é o capitão regularmente está bêbado. Ok? A grande questão é como a gente chega lá nesse conteúdo, por que, né, que mecanismos, na verdade, né? Quais são os mecanismos que a gente utiliza para chegar a esse outro conteúdo de que o capitão regularmente está bêbado e que ele não estar bêbado hoje é uma exceção. Veja então que o material linguístico de um lado, você tem intenções e esse outro conteúdo ao qual a gente chega a partir do material linguístico, mais intenção, a gente chega num outro significado. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse diálogo do Alice através do espelho, para a gente pensar um pouco sobre essa relação. Linguagem, né? Gramática, sistema, convenção, mais intenções e o que a gente pode, né? Até onde a gente pode chegar nesse outro conteúdo. Diz lá o Humpty Dumpty. Glória a você. Não entendi o que você quer dizer com glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu desdenhosamente. Claro que você não sabe. Até que eu lhe diga. Eu quis dizer, aqui está um belo argumento matador para você. Mas glória não significa um belo argumento matador, Alice contestou. Quando eu uso a palavra, disse Humpty Dumpty, num tom presunçoso, ela significa o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, é se você pode fazer as palavras significarem muitas coisas diferentes. Olha que interessante, então, aqui esse texto. Olha essa passagem aqui, essa fala do Humpty Dumpty. Quando eu uso uma palavra, ela significa o que eu quero que signifique. E Alice diz, não, peraí, né? Você pode fazer as palavras significarem coisas muito diferentes? Será que a gente pode? Veja, a gente viu que aparentemente, quando o Marujo disse na historinha ali, hoje o capitão não está bêbado, ele quis dizer que o capitão está bêbado regularmente, que hoje era uma exceção. Veja, olha a expressão que eu usei. Ele quis dizer. Mas será que a gente pode usar a língua para querer dizer outras coisas além do que ela diz? Pode, veja, que parece que a gente pode, mas pode ser qualquer coisa? Também não. Veja que o jogo aqui, né, que está ali no Alice, é justamente esse desacordo. O Humpty Dumpty usou lá Glória, né, para falar para Alice uma coisa totalmente disparatada, né, muito distante daquilo que Glória usualmente significa, e mesmo que intencionalmente ele tivesse ali revestido de alguma intenção não... como é que eu posso dizer isso? Mesmo que ele tivesse revestido de uma intenção clara ali de, sei lá, cumprimentar ou fazer alguma coisa, algum tipo de saudação em relação a Alice,
Mas veja que não é isso que ele quer expressar com Glória, quer expressar uma coisa totalmente, né, disparatada. Então, veja que daí surge o espanto de Alice. Como assim, né? O que você está dizendo? Essa palavra não significa isso nem convencionalmente, e mesmo que ela fizesse um esforço interpretativo, dificilmente chegaria a esse significado. Então, veja, embora a gente possa manipular a língua até certo ponto para que ela expresse coisas além daquilo que ela expressa convencionalmente, digamos, o significado de dicionário das palavras, ou mesmo sentidos figurados mais ou menos já pré-estabelecidos. Pensa uma metáfora, sei lá, criar uma metáfora a partir de animais, a gente tem certas expectativas em relação a certos animais, certas convenções sociais, certos valores. Imagine, sei lá, cobra. Pega cobra, por exemplo. Né? A palavra em si mesmo não tem nada a ver com isso, né? Depende das atitudes que a gente atribui a esse signo. Elogiar uma mulher usando cobra não vai funcionar. Por quê? Porque já tem toda uma construção social do que cobra é, né, em relação a mulher. Né? Tem a coisa lá a história da Bíblia, de que foi uma serpente que ofereceu lá a maçã. Então tem essa coisa de que cobra é um animal traiçoeiro também, que está um pouco associado a essa malícia lá, que está lá na história bíblica. E tem uma série de outras histórias, tem uma famosa, né, uma piada famosa, uma fábula, né, de um lenhador que vai lá na floresta e leva para sua casa uma serpente que ele encontra ferida e cuida dela, etc e tal, e aí na hora que ela melhora, ela vai lá e dá uma picada nele. Então, a gente tem uma série né, de histórias e visões sociais sobre cobras, então elogiar uma mulher usando cobra como metáfora não vai funcionar, nem que eu queira, né, nem que um Humpty queira ali dizer, não tô te chamando de lá, de bonitas, imagina, sei lá, que o cara acha as cobras criaturas bonitas, misteriosas, porque, enfim, são, né? Vocês já viram cobras de perto, mas a cobra é um animal, né? Todo, todo misterioso, assim, não é... tem uma beleza nele, né? Mas a gente não usa, né, cobra nesse sentido, nem que queira, tá? Então esse o ponto que eu quero que vocês reflitam um pouco, né? A gente tem então a linguagem permite que falemos coisas, né, além do que está aqui convencionalmente expresso, tá? Claro, se você pensar no pressuposto, em outras formas de dependência contextual, a língua é um sistema perfeito nesse sentido de que, a partir de um elemento básico de forma, digamos assim, os sons, os gestos, eu consigo trazer coisas que agreguem a esse significado, né? Entre eles pressupostos, dependências contextuais para fixação de referência de pronomes, por exemplo. Veja, um eu. Um eu pode mudar a cada momento, dependendo de quem fala. Um aqui, um agora. Então, veja, olha para esses elementos. Mas isso é uma coisa. Né? Além disso, ainda eu tenho essa capacidade de dizer outras coisas. Que é esse é o fenômeno que a gente vai, vai discutir aí sobre esse rótulo das implicaturas conversacionais, que é um tipo de inferência, um tipo de sistema em que vamos ter um desacordo muito maior, né? Embora não totalmente irregular e assistemático, como a gente possa imaginar. Né? Bom, primeiro, né, ou pelo menos o cara que
vai propor um tipo de sistema, digamos assim, para que compreendamos esse fenômeno, vai ser esse filósofo britânico aqui, o Paul Herbert Grice. Tem quem diga que já tem insinuações de princípios como ele propõe em outros lugares, mas ele vai ser o primeiro que vai propor um sisteminha de, né, como se fosse uma heurística, digamos assim, para que a gente entenda como somos capazes, racionalmente, de buscar outros significados para além do que é dito, tá? Veja que essas inferências aqui, elas são inferências baseadas especialmente na relação entre interlocutores e contexto e intenções. Nesse sentido de o que o falante quis dizer. Aqui, nessa consideração, né, nesse sistema, sempre eu vou ter esse balanço, né, entre o que o falante quis dizer e a inferência que o ouvinte fez para interpretar aquilo que o falante quis dizer. Tá? Então, veja, tem um jogo aí de crença-desejo. Aquilo que eu suponho que o falante quis dizer, baseado na que eu espero que ele queira que eu acredite. Então, esse é o jogo do crença e desejo. Bom, vamos ver o que diz o Grice, tá? Então, ele vai propor uma teoria para lidar com essas inferências, né? ou um sistema, como eu disse. Então, para ele, a comunicação é regida pelo seguinte princípio da cooperação. Faça a sua contribuição conversacional tal como é requerida no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você está engajado. Então, vamos imaginar que os humanos são regidos por um princípio racional como esse, que faz com que todos ajam de maneira cooperativa nas trocas conversacionais. Claro, imagine, isso é um mundo ideal. Tem situações que a gente não quer conversar, que a gente não quer cooperar, eu posso estar bravo com o meu interlocutor, simplesmente fico quieto, evito o assunto, tá? Então, claro, há situações em que a gente vai desobedecer deliberadamente esse princípio de cooperação, mas o comportamento regular é a cooperação. Se alguém te pergunta as horas, você tiver condições de responder, você vai responder as horas ou vai dizer alguma coisa, tipo, não tenho condição de fazer isso agora. Né? Se alguém te pergunta na tua casa, cadê o controle remoto da televisão? Se você souber, você vai dizer, está em tal lugar. Se você não souber, você vai dizer, não sei. Tá? Então, a gente não tem como evitar a interação, a menos que a gente opte pelo silêncio, etc. e tal, que é o comportamento desviante. Em relação a esse princípio, ele vai se desdobrar em 4 máximas. Tá? A máxima da quantidade, faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto requerido, e não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. Se a gente pensar em termos de informação, o ideal ou o padrão seria esse. Se alguém te pergunta que horas são, você responde, são... Que horas são agora que eu estou gravando a aula? São 10 horas e 38. Ou 10h40, a gente eu tendo a arredondar, pelo menos. São 10h40. Tá? Então, tão informativa quanto possível, beleza? Tanto quanto é pedido, 10h40. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerida. Eu não vou dizer, 10h40, opa, já tá chegando a hora de começar a se preocupar com o almoço, hein? Então, já está saindo o ônibus das 10h40, corre lá que você vai perder. Então, veja, dizer alguma coisa a mais do que aquilo que é me perceber. O meu interlocutor não quer saber do almoço, não me perguntou do ônibus, ele só quer saber que horas são. Tá? Qualidade, não diga o que você acredita ser falso. E não diga senão aquilo para que você possa oferecer evidência adequada. Esse é um princípio, né, uma máxima, perdão, em que
pode pensar, veja, a gente veio, né, assumindo em alguns momentos anteriores uma semântica baseada em condições de verdade. Aqui é que entra essa relação com esse tipo de semântica. Veja, se a gente parte do princípio que existe um acordo tácito para que todo mundo fale a verdade, a máxima da qualidade entra aí, né? Se os falantes fazem proferimentos acreditando na verdade daqueles enunciados, então o comportamento desviante é que vai ser o interessante, como a gente vai ver. Por que as pessoas fazem enunciados que são claramente falsos? Às vezes a gente faz, né? Excluindo a mentira, às vezes a gente faz. Porque a mentira, o falante sabe que está enunciando alguma coisa que é falsa, mas ele parte do princípio de que o ouvinte vai interpretar aquilo como verdadeiro, ou seja, de que o falante está dizendo alguma coisa que ele acredita ser verdade. Tá? Claro, veja que a situação de interrogatório é uma situação particular, porque tudo aquilo que você está dizendo vai ser posto em suspeita, mesmo situação de, sei lá, o teu pai quer saber onde é que você estava fim de semana, etc e tal, e você quer esconder alguma coisa, é um tipo de situação de interrogatório também. Quando a gente quer mente deliberadamente, a gente também está sendo posto numa situação de interrogatório, e se a pessoa está um pouco desconfiada de alguma coisa que a gente fez, ela vai ficar com o pé atrás em relação a essa máxima, né, de que a gente está dizendo alguma coisa que acredita que seja verdadeira, né? E não diga senão aquilo para que você possa oferecer evidência adequada. Veja, se eu não tenho certeza sobre alguma coisa, eu não vou dizer simplesmente, a mulher do João está tendo um caso, a não ser que você queira fazer fofoca, intriga e tal. Você pode dizer, a gente modula, a gente faz, né, a modalização, dizendo, opa, talvez a mulher do João esteja tendo um caso. Olha, eu não sei, estão dizendo por aí que a mulher do João está tendo um caso. Então, quando a gente não tem certeza absoluta sobre um fato, a gente modula, faz modalização. Tá? Então, a qualidade responde por essa... A máxima da qualidade responde de maneira, né, bastante... A gente vai ver depois ali os exemplos, vocês vão ver como é que podemos interpretar isso mais claramente olhando para enunciados linguísticos. A máxima da relevância, ou também chamada máxima da relação, ela é bem simples, ela diz apenas seja relevante. A gente vai ver que há pesquisadores, né, como a chamada teoria da relevância, que assume que essa é a máxima principal, né, repensando, né, a teoria da relevância vai repensar todo o sistema do Grice, vai dizer, olha, de fato, vamos supor que o que existiria, se existe algum tipo de máxima, vamos imaginar que seja esse princípio geral cognitivo. Tudo aquilo que a gente enuncia é relevante de alguma maneira cognitivamente. E a nossa interpretação também é guiada por um princípio da relevância. Ou seja, se ele me falou isso, isso é relevante de alguma maneira para os propósitos da nossa interação. Ok? A ideia básica do Grice é mais ou menos essa. Opa, cada enunciado é relevante de alguma maneira para essa troca conversacional. Então, se essa relação não está ali clara, óbvia, eu tenho que estabelecer uma ligação desse enunciado com o propósito geral da nossa troca comunicativa. E o modo aí se desdobra em quatro submáximas, né? Evite obscuridade, evite ambiguidades, seja breve e seja ordenado. Veja que tem um aparente contradição aqui, né? Quase uma ironia no modo, porque ele é composto de duas submáximas negativas, nesse sentido, evite e evite, né? Não faça, evite obscuridade, evite ambiguidades. Seja breve e seja ordenado, que aí são positivas. E, ao mesmo tempo,
ele fala, seja breve, seja ordenado, enquanto as máximas não são breves, elas são 4, né? Embora ordenação, obscuridade, você pensa que, puxa, são 4, tem onde o paralelismo ali está entre 3 e 4 e 1 e 2, né? Então você pode pensar que é um tanto irônico essa formulação, um tanto irônica essa formulação da máxima do mundo. Bom, vamos olhar para alguns exemplos aí, né? Claro, como eu falei, somos sempre cooperativos. Para pensar lá que a grande metáfora do cara não cooperativo é o Bartleby, lá, o escrivão do Herman Melville, o cara que preferia não fazer nada, né? E outro exemplo também a gente pode pensar em como funciona a verdade na ficção também, porque é um jogo, né? A grande parte do jogo da ficção, né, isso que, né, se chama suspensão da descrença, né? Eu acho que talvez, não sei se é exatamente a suspensão da descrença, né? Se a gente pensa no que propõe a linguística, a semântica, em termos do que é a verdade, a gente entra no jogo da ficção partindo do pressuposto de que aquilo não é verdade, mas poderia ser verdade, tá? Então, acho que talvez a gente suspende a crença em um certo sentido. Na crença cega, na verdade, dos enunciados. Tá? Porque embora lá, jamais tenha existido um camarada chamado Brás Cubas ou Quincas Borba no Rio de Janeiro, ou, uma Capitu que foi vizinha lá de um Bentinho, e que vieram a se casar, etc. e tal. A gente lê aquela história imaginando aqueles personagens andando pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Como imagina os personagens de Dalton Trevisan caminhando pelas ruas de Curitiba. Então, embora aqueles personagens não existam, embora, por outro lado, a cidade existe, as suas ruas existem, né? Existe o passeio público, a Rua da 15, a Ponte Preta, etc. e tal. Então, esses lugares existem, mas os personagens andando por aqueles ambientes, não, né? Mas a gente lê supondo que seria possível que eles, né, andassem por ali. Claro, essa é a minha leitura, né? Tem outros autores, filósofos por aí que vão ter uma compreensão um pouco diferente de como a ficção funciona em termos de verdade, né? E como a gente lida com isso. Claro, note como, às vezes, leitores ingênuos tomam como muita verdade, né? A, a ficção, por exemplo. Ok. Bom, veja que se esse comportamento regulado pelas máximas, a gente vai ter dois conjuntos de implicaturas, aquelas que vão surgir pela violação, ou seja, quando a gente desobedece às máximas, e há também implicaturas que vão surgir porque as máximas estão justamente sendo obedecidas. Vamos olhar para isso então, né? Aqui a gente tem uma pequena receita para calcular as implicaturas, sempre pensando nisso aqui, né? A implicatura é uma inferência baseada no material linguístico e baseada também no tipo de comportamento racional. O que a teoria do Grice quer fazer é propor um sistema, uma maneira de explicar como a gente chegou lá, né? Veja, a receita é mais ou menos essa, né? Como eu falei, sempre tem em mente essa coisa da crença desejo, tá? O falante proferiu P, não deixou nenhuma pista de que não esteja seguindo os princípios e as máximas. O falante não diria P a menos que acredite que Q. O falante acredita que o ouvinte é capaz de concluir que. O falante não deixou nenhuma pista de que não acredita em que. O falante espera que o ouvinte pense que. Logo, o falante implicou que. Pensa no exemplo lá da
da história do Marujo lá e do capitão. Veja que o que o Marujo anunciou era: hoje o capitão não está bêbado. O que ele implicou lá conversacionalmente? O capitão está sempre bêbado. Como é que a gente sai de hoje o capitão não está bêbado para esse outro significado? O capitão está sempre bêbado. Teoricamente, é por esse raciocínio. O falante não deixou nenhuma pista de que não está seguindo o princípio e as máximas. Ele não diria P, a menos que acredite que Q. O falante acredita que o ouvinte é capaz de concluir que. Ele não deixou nenhuma pista de que não acredita em que. O falante espera que o ouvinte pense que. Veja, então tem esse jogo. Logo, o falante implicou o quê, né? Tem esse jogo da crença e desejo, né? Veja, o falante não diria P, a menos que acredite que. Quem faz esse raciocínio é o ouvinte. Porque o papel do falante é o de enunciar e deixar sugerido ali outras coisas que ele espera que o ouvinte, alcance. Tá? Então, vejam, o falante acredita que o ouvinte é capaz de concluir, ou seja, ele deixa ali sugerido na expectativa de que o ouvinte alcance esse outro significado. Tá? Então, veja, acredita, espera, pensa, ok? Então, veja, é esse o jogo da crença-desejo. Vamos ver alguns exemplos aqui, então, de inferências que a gente pode explicar utilizando as máximas, tá? Começando, então, com a máxima da qualidade. Veja, os exemplos interessantes são aqueles que envolvem violação, como a máxima da qualidade envolve a verdade. O nosso comportamento padrão é respeitar. Então, os casos interessantes vão acontecer quando a gente viola deliberadamente, né? Esperando que o ouvinte reconheça que estamos diante de uma violação dessa máxima, né? Especialmente da primeira submáxima, né? Que é não. Ai, como que é? Deixa eu voltar lá. Faça, não diga aquilo que você acredita ser falso. Então, a gente olha para as metáforas, o que elas são, né? As metáforas típicas, como Carlos é um touro no serviço. Carlos não é um touro, suponha que Carlos seja uma pessoa, um ser humano. Então, é falso dizer que Carlos é um touro, porque Carlos não é um touro, Carlos é um ser humano. O que eu estou querendo dizer, então, regularmente, parece que a nossa inferência é que Carlos é muito forte e trabalha incansavelmente. Aqui tem uma inconsistência, depois eu mudo lá os slides, que o símbolozinho padrão na literatura para representar as implicaturas é isso aqui, né? É um mais com o sinalzinho de maior ali, é ele que representa a implicatura. Estamos diante de uma inferência. Veja, em 5A eu tenho a linguagem, o material linguístico, tá? A inferência, que é a implicatura, ela é um conteúdo que eu infiro a partir de 5A, tá? Então, veja, 5A é linguagem. O que está abaixo aqui é a implicatura, é um conteúdo que eu infiro, não é linguagem, tá? Tenha em mente isso aqui. Ou, olha outro exemplo aqui. O enunciado é esse aqui, 5B, Maria é uma flor do campo. Maria é um ser humano, Maria não é uma flor, não é uma planta, não pertence ao reino, não pertence à flora, ela é do reino da fauna. Se você quer jogar aí com a biologia, né? Então, veja, parece que quando a gente faz metáforas no dizer do Grice, a gente associa propriedades ou insinua que aquelas entidades a qual eu predico uma propriedade, que são categorialmente falsas, que elas têm semelhanças. Tá? Veja, tem um grau de determinação ali. Por exemplo, Carlos é um touro, Carlos é forte.
e trabalha incansavelmente, mas você pode associar, de repente, alguma outra propriedade que um touro trabalhando tenha, que talvez me escape aqui agora. Ou Maria é uma flor no campo, é delicada, bela e cheirosa, é uma criatura comum, de repente. De repente você pode achar que flores do campo são uma coisa banal, comum, não tem nada de especial. A flor do campo, você vai ali em qualquer pastagem, em qualquer mato, você acha uma flor do campo, não tem nada de especial nela, né? De repente vai que a Maria até se ofenda com essa metáfora, não goste, vai dizer, puxa, quer dizer que é só uma florzinha comum que nasce em qualquer lugar. Então a pessoa pode ter uma outra leitura, né? Ou essa aqui, né, quem lembra aí da Copa do Mundo de 2014, chamaram durante a Copa o Fred de Cone, justamente porque ele se mexia pouco, fazia poucos gols, então, mas a principal característica era essa da pouca mobilidade, então ele acabou virando o Cone, né? O que são as ironias também, se não são explorações da máxima, da qualidade? Veja que uma ironia, ela é basicamente a afirmação de alguma coisa que o falante acredita que é falso. Claro, visão clássica da ironia. Há quem discorde dessa interpretação, tá? Vejam, alguém pode enunciar alguma coisa como 6, Y é o melhor, né? Governador que esse estado já viu, querendo dizer justamente o oposto, de que ele, o falante, não acredita que esse indivíduo Y é o melhor governador que esse estado já viu. Como é que o falante sabe, como é que o ouvinte sabe que aquele enunciado que o falante está proferindo é falso, que ele não acredita naquilo? Veja, tem que ter um pouco de conhecimento de mundo, quem é o interlocutor, quais são suas crenças, o que se diz comumente na situação em que ambos estão. Então, veja, a gente fala em compartilhar o modelo de mundo, nesse sentido, de que o ouvinte tem que ter um conhecimento de quais são os enunciados que o falante toma como verdadeiro. Provavelmente, né, nessa situação, na interpretação correta, o ouvinte tem que ter um conhecimento de que, não, esse meu interlocutor não acredita que o Y é o melhor governador do estado, que esse estado já viu. Então ele deve estar falando outra coisa, ele quer dizer justamente o oposto, tá? Claro, a gente pode ter outras pistas linguísticas, como a entonação, os gestos, a expressão facial, todos esses elementos, né, paralinguísticos nos ajudam também a chegar à interpretação, na medida em que, de repente, você não conhece aquela pessoa com quem você está, ou acabou de conhecer aquele indivíduo que está enunciando, ou pensa na escrita, né? Na escrita é bem mais difícil a gente entender enunciados irônicos, pelo menos essa ironia, assim, mais fina, que não envolve exatamente uma falsidade categorial, como são outros exemplos de ironia. A hipérbole também é um caso típico de falsidade, né? Por exemplo, imagina que alguém diz para o outro, falando sobre um amigo em comum, que diz, mandei um convite lá pro fulano para ele pro churrasco fim de semana. Daí outra pessoa responde, né, sobre esse amigo em comum. Ele vai demorar um mês para te responder. Ele vai demorar um mês para responder a sua mensagem. Querendo dizer alguma coisa como ele vai demorar muito tempo para responder a mensagem, né? Imagina que eles estão falando ali de um amigo em comum, e esse amigo em comum, esse indivíduo ali que sabe que essa pessoa demora
para responder mensagens, né? Então, veja, ele não está querendo dizer literalmente apenas que ele vai demorar um mês para responder a mensagem. Talvez ele responda 2, 3 dias depois, mas que ele vai demorar muito para responder a mensagem. Tá? Ou hipérboles típicas como, eu estou morrendo de fome, que a pessoa, quando fala, não está, né? Vamos supor que a pessoa não esteja passando nenhuma necessidade e tal, ela não está morrendo de fome, de fato, né? Ela está simplesmente querendo dizer que está com muita fome. Ok? Então, claro, você pode dizer que mesmo essas expressões aqui estão morrendo de fome, ou associar mulheres com flores, sejam metáforas mais ou menos convencionalizadas, em que não tem muito trabalho ali para o ouvinte de calcular inferências, etc. Algumas pessoas vão dizer alguma coisa assim, mas veja, mesmo assim, né, a, a questão é essa, né, que literalmente estão morrendo de fome não significa que a pessoa de fato está morrendo de fome. Significa outra coisa. Vamos agora ver implicaturas surgidas a partir da máxima da quantidade. Eu tenho implicaturas que vão surgir da violação, ou seja, de eu não dar toda a informação que o meu falante está, que o meu interlocutor, né, o falante está solicitando. Olha aqui para esse exemplo. O sujeito A pergunta: você sabe onde o prefeito está passando férias? Em Santa Catarina. E B responde: em Santa Catarina. A inferência pode ser a seguinte: o falante A não sabe em que cidade o prefeito está passando férias. Imagine que os interlocutores estão em Santa Catarina. Opa, você pensa como, putz, se B respondeu isso, a inferência só pode ser essa aqui, né? Ou ele está sendo irônico, está querendo dizer, olha, não sei, se eu sei que é Santa Catarina, ele não está te respondendo nada. Imagina lá que eles já se têm uma expectativa de que quem mora em Santa Catarina passe férias em Santa Catarina normalmente, né? Férias de verão. Ok? Mas imagina um gaúcho ou um paranaense fazendo a pergunta. Você sabe onde o prefeito está passando férias? Em Santa Catarina. Opa, aí já é um pouco mais informativo, né? Tá, beleza. Já é para aquele estado. Ou imagina um baianos conversando. Você sabe onde o prefeito está passando férias? Em Santa Catarina. Opa, aí pode ser razoavelmente bem informativo. Veja que tem uma certa relatividade aí do quão informativo pode ser um enunciado, tá? Uma resposta. Depende um tanto de onde, né, estão, digamos assim, ou falante e ouvinte, de que expectativas que eu tenho em relação à precisão da resposta. Tá? Olha agora para esse exemplo em 9, em que a gente vai ter um caso em que a inferência surge sem nenhuma violação de máxima. Imagina que alguém pergunta, né, um professor pergunta para o outro, será que os alunos gostaram da palestra? Né, imagina, eles estão saindo lá de uma palestra, de uma semana acadêmica e tal, e dois professores conversam no corredor lá e um pergunta para o outro, né? E aí, você acha que os alunos gostaram da palestra? E aí o outro responde: alguns alunos gostaram da palestra. Uma inferência possível nesse caso é que nem todos os alunos gostaram da palestra. Opa, por que a gente pode fazer essa inferência? Parece que se o falante soubesse que todos os alunos gostaram, ele teria dito. Então parece que ele tem evidências de que não são todos que gostaram da palestra, porque se fosse todos, ele teria dito que foram todos. Para não faltar com a verdade, para não ferir a máxima da qualidade, ele está sendo tão informativo quanto ele pode ser, sem mentir. Portanto, ele enuncia apenas que alguns gostaram da palestra.
o que leva o ouvinte a concluir que não é o caso que todos gostaram. Tá? Veja que aqui eu não tenho nenhuma violação. O falante está sendo tão informativo quanto pode. Veja que esses casos, eu tenho, né, um jogo entre duas opções de informação quantitativamente diferentes, né? Veja que todos também inclui alguns. Se é verdade que todos os alunos gostaram da palestra, alguns alunos gostaram da palestra. Mas o oposto não vale. Se alguns alunos gostaram da palestra, eu não posso inferir que todos os alunos gostaram da palestra. Ok? Vere condicionalmente, tá? De novo, se é verdade que todos os alunos gostaram da palestra, também é verdade que alguns gostaram. Eu tenho um acarretamento. Se é verdade que todos gostaram, também é verdade que alguns gostaram, tá? Agora, se é verdade que alguns gostaram, eu não posso concluir que todos gostaram. Embora eu possa enunciar alguma coisa. Alguns alunos, e talvez todos, gostaram da palestra. Veja que, opa, como assim alguns e talvez todos? É exatamente assim que a gente vai, se a gente pensar com cuidado. Que essa é uma característica das implicaturas, elas podem ser canceladas. Eles são um tipo de enunciado. Você pode imaginar o seguinte, lá, que a resposta do professor foi: alguns alunos gostaram da palestra, de outro respondo: vixe, então quer dizer que não foram todos que gostaram da palestra. O outro pode replicar: bom, eu não diria tanto, eu não diria tudo isso. Provavelmente todos gostaram, mas aqueles que eu ouvi falando sobre a palestra, eles estavam gostando. Então, você pode bloquear e dizer: não, não faça essa inferência de que não foram todos que gostaram. O que eu tenho evidência para te dizer é de que a verdade é que alguns gostaram. Talvez todos tenham gostado. Tá? Então, veja, as implicaturas de quantidade que surgem pela obediência da máxima, elas sempre vão surgir a partir da consideração de alternativas. Tá? Então, veja, o funcionamento geral dessas implicaturas parte, pelo menos, né, em tese, desse raciocínio. Se o falante escolhe a alternativa mais fraca, ele está dando a opção para que o ouvinte infira que a forte não é o caso. Tá? Para dar um outro exemplo aqui, né? Eu entendi um pouco do texto, leva à implicatura de que eu não entendi todo o texto. Se alguém te perguntar: e aí, entendeu o texto? Você pode dizer: se você respondeu, eu entendi um pouco do texto, você está dando a entender que eu não entendi, que você não entendeu todo o texto. Veja que eu tenho a consideração de alternativas de informação, de quantidade de informação. Se você tivesse entendido todo o texto, você teria dito que entendeu todo o texto. Como você não disse que entendeu todo o texto, disse que entendeu só um pouco, teu ouvinte pode ser levado a inferir que você está dizendo que não entendeu todo o texto. Ou aqui uma opção que envolve adjetivos de avaliação. Se alguém te pergunta: e aí, a janta, como é que estava a janta? E você responde: a janta estava boa. Teu ouvinte pode ser levado a inferir que você não achou a janta nem ótima, nem excelente, nem foi a melhor comida que você já comeu na sua vida. Ok? Então, você tem ali uma consideração de uma escala de qualidade. Imagina que lá no extremo você tem lá o ótimo, no outro extremo você tem o péssimo ou ruim. Se eu uso um termo intermediário, parece que eu nego os outros que estão acima. Se eu disse que é bom, ela não é ótima nem excelente. Porque se fosse, eu teria dito. Né? Olha aqui um exemplo do comédia romântica aí, Harry e Sally feitos um para o outro, que é uma das, na minha modesta opinião, uma das melhores comédias românticas já feitas. Esse é um trechinho aí, né, dela
num diálogo aí dos dois amigos, né? A história do Harry e da Sally, né? Que eles se conhecem juntos, ela dá carona para ele quando eles estão se mudando para Nova York e tal, e eles viram amigos, e eles demoram um tempinho para perceber que eles têm coisas em comum, né? Aí diz lá o Harry quer apresentar, né? Nesse momento do filme, o Harry quer apresentar a Sally para esse amigo dele, né? Daí diz o Jazz lá, se ela é tão legal, por que você não sai com ela? Daí o Harry responde, quantas vezes eu tenho que te dizer que nós somos só amigos? Então você está me dizendo que ela não é atraente. E o Harry diz, não, eu te disse, ela é atraente. Mas você também disse que ela é interessante. Ela é interessante. O Jazz para de andar e ergue as mãos como se dissesse, tá vendo? O quê? Quando uma pessoa não é atraente, ela é sempre descrita como sendo legal. Aí diz o Harry, se você me perguntasse como ela é fisicamente e eu te dissesse que ela é legal, então eu estaria dizendo que ela não é atraente. Mas como eu disse que ela é legal, ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser atraente e ser legal, e não ser atraente e ser legal. Ela é o que então? Atraente. Ah, então ela não é bonita. Vão vendo o jogo todo ali que o Jazz vai fazendo? Ele vai tentando, né, fazer com que o Harry se enrole para justamente buscar evidências dessa leitura que ele tem que o amigo está querendo empurrar para ele uma mulher não tão bonita assim. Mas veja que não, o Harry não tá querendo dizer isso, né? Ele está dizendo, ó, ela é atraente e ela é interessante, ela é bonita. Só que, como ele disse aqui, né, ao ele utilizar a palavra atraente, o Jazz interpretou que ele está querendo dizer que ela não é bonita. Bom, voltando então a esse jogo de uma maneira geral aqui, né? Tem um exemplo aqui de uma carta, que esse é um dos exemplos típicos do Grice, né? Aqui é um exemplo de uma carta de recomendação que também parece envolver a, a máxima da quantidade. Diz lá a carta de recomendação. Caro Sr. X, declaro que o Sr. João foi um excelente aluno, além de ter uma caligrafia lindíssima, nunca foi preso. Sem mais, coloco-me à disposição, professor Dr. Pedro. Aí pensando no seguinte, por que a carta é desfavorável ao João? Note que ela não traz nada de desabonador da conduta da pessoa que está sendo recomendada, né? Foi um excelente aluno, tinha uma caligrafia lindíssima e nunca foi preso, tá? O nunca foi preso ali está ali só por uma pequena ironia. Que também é uma característica positiva das pessoas, né? As pessoas, quem nunca foi preso deve ser uma pessoa de uma boa conduta geral, né? Mas, embora você possa imaginar que, sei lá, para um cargo de professor, de repente não seja exatamente o tipo de coisa importante a ser mencionado, né? Embora talvez seja, né? Poxa, o cara não foi preso, então é bom mencionar que ele nunca foi preso. Ter uma caligrafia bonita também é aquela propriedade importante para quem quer ser professor, embora não seja determinante, né? Mas, sei lá, professor de escola básica, é importante ter uma letra bonita, né? Nunca vi professor de educação infantil ali, ou de séries iniciais, que não tivesse uma letra bem bonita, né? Cursiva ou de forma. Então, é importante. Se o cargo for esse, por exemplo, né? E ter sido um excelente aluno também mostra que a pessoa é dedicada, compromissada com seus... comprometida, né? Perdão. Comprometida com suas obrigações, etc. e tal, né? Por que a carta pode ter uma leitura desfavorável, então? Porque se ele está concorrendo a uma vaga de professor, se espera que a pessoa que está fazendo a recomendação mencione
as características positivas daquele indivíduo para o cargo de professor. Né? Que cumpre seus horários, é responsável, sabe lidar com pessoas, gosta de crianças, etc. Sabe lidar com crianças, etc. Tem boas habilidades didáticas. Essas coisas não foram mencionadas aqui. Ele só falou que ele era um excelente aluno e tinha uma caligrafia lindíssima. Ou seja, ele não é capaz de dizer mais daquilo que ele disse. Veja, claro, você pode ter expectativas também em relação ao gênero. O que eu espero que esse gênero discursivo traga como informação? Que, como eu disse, são as características positivas desse sujeito. Vejamos agora a máxima da relação. Veja que nas conversas cotidianas é comum mudarmos brevemente de assunto ou fazermos exceções, né? A nossa interação, né, embora talvez nessa nossa discussão possa ter levado vocês a crer que as conversas cotidianas são muito idealizadas, como se a gente agisse em termos de num jogo de perguntas e respostas, que não é tanto assim, embora em certa medida seja um pouco assim também, né? Embora não explicitamente, né? Mas veja, a interação não é só um jogo de troca de informações, em que na medida em que a pessoa que está satisfeita com as informações a conversa para né, e o assunto muda. Não é assim, os assuntos vão se entremeando, né? Imagine que um casal está chegando em casa e estão chegando com as compras do mercado, estão falando sobre as compras do mercado e de repente se depara com um pacote ou uma encomenda na porta de casa deixada pelo carteiro, né? E aí a mulher está lá falando, o tomate está muito caro mesmo. Daí o marido, avistando o pacote, pergunta, né, você está esperando alguma encomenda? Em vez de que tem uma mudança brusca, ela está falando do tomate, aí ele já mudou de assunto, já está falando da encomenda que ele viu. De mulher, não que eu me lembre. Deve ser um presente, então, ele responde. Da mulher, a carne está muito cara, veja, a mulher já voltou, ela desviou o assunto. Né? Parece que ela já voltou lá para o assunto das compras, como se ela não quisesse responder a insinuação que ele faz de que aquilo que chegou é um presente. Né? Ela diz ela que a mulher também, a carne também está muito cara, precisamos economizar se queremos viajar de férias no final do ano. O exemplo típico que o Grice dá da máxima da relação, da violação da máxima da relação, é quando a fofoca, né? Essa situação de fofoca. Lá, suponho que numa festa A e B estejam fofocando sobre C. E de repente, o A, percebendo que C chegou e vem na direção deles, então diz: já percebeu como está quente nesse outono? Parece que a implicatura é: vamos mudar de assunto? Né? Porque o assunto chegou. Ok? Então, veja. Se o comportamento típico da máxima da relação é a sua obediência, a gente fazer enunciados que estão relacionados com os enunciados que o nosso interlocutor faz, quando a gente faz enunciados totalmente disparatados, que não tem nenhuma relação de significado clara com o enunciado anterior, isso gera algum tipo de inferência. Tá? Outro exemplo aqui, né? Que quantidade e relação pode estar relacionadas. Né? Veja, eu imagino o seguinte diálogo aqui. O A diz: me parece que o Santos está sem namorada. E o B responde: eu soube que ele tem viajado muito para Ponta Grossa. Você pode imaginar, opa, será que o B está querendo insinuar que o Santos tem uma namorada em Ponta Grossa? Pode ter essa leitura nesse caso, porque eles estão falando sobre o estatuto ali, né, o estado do amigo deles em comum. Mas eu acho que essa inferência pode ser cancelada, né? O A pode dizer, puxa, será que ele tá com uma namorada lá? Aí o B pode responder, não, ele tem ido lá, é que o pai dele mora lá e o pai dele tá doente, por isso todo fim de semana ele vai para lá ver o pai.
Mas eu não... Daí pode dizer, então é por isso que ele provavelmente está sem namorada, então, porque não tá tendo tempo para sair, tá muito preocupado com o pai e tal, tá com a cabeça em outro lugar. Então, veja, é um tipo de influência que pode ter a ver com relação, né? O que o cara tem namorada tem a ver com ele viajar para uma outra cidade, né? Talvez, né, por conhecimento de mundo, a gente sabe que as pessoas, quando vão visitar um outro lugar com regularidade, pode estar, se não for por trabalho, então pode ser que a pessoa tenha um relacionamento lá naquele lugar de algum tipo. Ok? Então veja, o B faz uma contribuição que ele espera que seja informativa e que tenha uma relação com o que o assunto foi, com o assunto proposto por A, que é o estatuto, né, de relacionamento do amigo deles em comum. Vejamos agora a máxima do modo. Como a gente viu, uma das submáximas é evite ambiguidades. Note que 15, João quebrou a canela, pode significar pelo menos duas coisas. João quebrou, né, aquela parte lá da perna, que a gente chama de canela, ou osso lá na perna, que a gente chama de canela. Ou imagine que tem uma muda da árvore ali no quintal, e o João, sem querer, ali pisou, ou jogou uma bola, ou derrubou alguma coisa em cima, e quebrou a muda da árvore, né? Então, veja, canela pode significar duas coisas. E se a pessoa usa, às vezes a gente usa termos ambíguos sem querer, né? E aí acaba gerando, às vezes, humor ou algo assim. Obscuridades, por exemplo. A gente pode pensar em como a gente tende a evitar, de repente, uma linguagem mais técnica na frente de um leigo, por exemplo, falando de alguma coisa, né? Falar de informática, começar a falar de termos de informática com uma pessoa que não entende nada, você vai estar sendo até deselegante, né? Mal educado. Ou a língua do P, por exemplo, que aí é um uso deliberado de uma obscuridade, partindo do suposto de que imagine que duas pessoas começam a usar a língua do P na frente de uma terceira, porque elas não querem que aquela pessoa entenda do que elas estão falando, né? As minhas irmãs, quando eu era criança, minhas irmãs faziam isso, porque, enfim, eu era pequeno e não entendia muito bem como era a lógica ali da língua do P, e elas usavam para falar alguma coisa que elas não queriam que eu ouvisse ou entendesse ou soubesse, né, naquele momento. Tá? Ok? A outra submáxima aí, a brevidade. Veja que o modo são tipos de implicaturas que vão surgir baseadas sempre na forma. Elas têm mais a ver com a forma com que a gente expressa as coisas do que exatamente com o conteúdo. Veja que aqui essa sequência que ela produziu todos os versos pode ser comparada com uma outra forma mais simples de dizer isso, né? Ela cantou Eu Te Amo, de Chico Buarque. Eu tô tentando escrever aqui com o mouse, bem difícil. Então, veja, a implicatura que vai surgir de que ela não cantou bem, por exemplo, está baseada nessa relação de uma forma mais custosa ou trabalhosa de se dizer uma coisa que poderia ter sido dita de uma maneira mais simples, né? Então, veja, ela poderia ter dito, ela cantou Eu Te Amo, do Chico Buarque, né? Se alguém perguntar, e daí o que a candidata lá no The Voice cantou, né? Eu gosto dela, mas não pude assistir ontem, como é que ela foi. Daí você poderia dizer, ela cantou Eu Te Amo, Chico Buarque, ou poderia dizer, aí, se dissesse, ela produziu todos os versos de Eu Te Amo, Chico Buarque,
você está insinuando de que ela não cantou bem. Tá? Então, veja, é uma implicatura baseada, né, na forma, tá? Não no conteúdo. Outra submáxima interessante aqui da máxima do modo tem a ver com a ordenação, né? Veja que a tendência que a gente tem é de apresentar os acontecimentos, né, na sequência lógica, né? Na medida em que eles se desenrolam no tempo, né? Então, dada uma certa ordem, a gente vai inferir certas relações. Olha o exemplo aqui, 17A. Cheguei em casa, tomei o banho e deitei para assistir um seriado. Se eu chego e te narro esses acontecimentos, a sua interpretação é de que eu fiz essas coisas nessa sequência. Primeiro eu cheguei em casa, depois tomei um banho e por fim eu deitei para assistir um seriado. Veja, então aqui tem uma ordenação temporal dos acontecimentos. Olha agora em 17b. Peguei uma chuva ontem à tarde e agora estou gripado. Claro, tem uma sequência temporal. Primeiro eu peguei a chuva e depois apareceu a gripe. E a nossa interpretação é de que a chuva causou a gripe, né? Então tem uma relação de causalidade entre pegar a chuva e ficar gripado, que também você pode imaginar que tem alguma coisa de conhecimento de mundo. A gente sabe que pessoas que tomam chuva por muito tempo, chuva fria, podem ficar resfriadas, né? Ou pegar gripe, sei lá. Ou olha para 17C aqui. O João gosta de futebol, samba e cachaça. Não necessariamente nessa ordem. Desde que se a gente usa uma expressão como essa, não necessariamente nessa ordem, é porque se a gente produz uma gradação como essa, né? O Carlos gosta de futebol, samba e cachaça. A nossa interpretação é de que ele gosta dessas coisas nessa ordem. Gosta de futebol mais do que gosta de samba e gosta mais de samba do que gosta de cachaça. Tá? Então você pode cancelar, digamos assim, ou bloquear essa leitura de que a ordem é essa, usando uma expressão como essa, que justamente tem essa função, né? De dizer, olha, não faça a leitura gradativa dessa forma. Tá? Bom, vejamos aí agora algumas características e a classificação das implicaturas. Então, Grice propôs caracterizar o significado do seguinte modo. Eu tenho um significado que seria natural. Quando a gente diz nuvens, você olha para o céu, vê nuvens, a nossa interpretação é que nuvens no céu significam chuva, ou se eu vejo uma fumaça no horizonte, ou ali na floresta, ou ao longe, fumaça significa fogo. Tá? Mas veja que existe uma atribuição de sentido que nós damos para aquilo. Fumaça, naturalmente, significa fogo. Tá? Se tem fumaça, tem fogo. Não tem escapatória. Tá? Ou febre. Né? Se nós humanos estamos com febre, isso significa necessariamente algum tipo de infecção, acho que viral, né? Então, é uma interpretação que a gente dá para esse comportamento, essa manifestação física. Mas veja, não é a intenção da febre significar a infecção. Não é a intenção do fogo, da fumaça, que ela indique fogo. É simplesmente uma manifestação química da queima de algum material ali que que a fumaça aconteça. Tá? Então, esse é o significado que o Grice vai chamar de natural. O significado não natural é aquela significação convencional. Nós, humanos, atribuímos ou convencionalizamos através de um dado de sequência de símbolos, que aquilo signifique alguma coisa. Tá? Dentro dessa significação não natural, a gente vai ter uma divisão entre o dito, que aí são as condições de verdade, a proposição, aquele significado convencionalmente associado a uma expressão linguística, e um outro tipo de significado, que esse é o
o significado Griceano, digamos assim, que é o implicado, que aí pode ser convencionalmente ou conversacionalmente. E dentro das implicaturas conversacionais, a gente terá as generalizadas e as particularizadas. São essas aqui que vão nos interessar, né? Esse significado semântico convencional, a gente já tratou dele lá na primeira parte do semestre. As características, então, que a gente tem para as implicaturas conversacionais, que é aquele significado implicado. Elas são canceláveis, elas são não canceláveis, elas são não convencionais, elas não são veiculadas pelo dito, mas por dizer o dito, e elas são indeterminadas. Vamos olhar aí com mais cuidado. Né? O que é a cancelabilidade? Por exemplo, uma ironia. Ela não significa sistematicamente a ironia. Olha ali o exemplo dado anteriormente. Né? Um falante diz lá, Y é o melhor governador que esse estado já viu, sendo irônico. Né? Numa leitura típica, a gente poderia interpretar assim, né? Nessa situação dada que o falante está sendo irônico. Mas imagine que o B tem a expectativa de que o A esteja sendo irônico, mas o A pode replicar dizendo: Y é o melhor governador que esse estado já viu. Não estou sendo irônico, acredito mesmo nisso. Né? Claro, você pode ter diversas intenções. Aí, de repente, o A mudou de ideia, de repente o A quer impressionar B, enfim, você pode ter uma série de outra interpretação para por que o A está dizendo que ele não está sendo irônico agora, porque ele espera que o B vá ter essa leitura da fala dele. Né? Olhando agora a não separabilidade, a aplicatura surge mesmo mudando a forma. Então ela parece estar ligada ao conteúdo, ela não é separável do conteúdo, é esse o ponto, né? A menos que estejamos diante de implicaturas de modo, né? Que daí são ligadas ao modo do dizer. Então aí o modo é importante. Aqui a não separabilidade, ela vai dar conta da gente entender que algumas implicaturas vão surgir muito mais pelo conteúdo do que pela forma. Então, se a gente diz alguma coisa, Y é o mais competente governador que você já viu, é o mais dedicado governador que você já viu, veja, mesmo que eu mude aqui o adjetivo, se ele é um adjetivo de conotação positiva e o indivíduo está sendo irônico, a ironia vai surgir do mesmo jeito, independentemente do adjetivo de qualidade positiva que eu venha a escolher. Tá? A não convencionalidade. As implicaturas não estão ligadas ao conteúdo convencional dos itens lexicais. Se pensa nas metáforas, embora as metáforas, quando elas se convencionalizam, sei lá, dizer que o indivíduo é o touro no serviço, isso já é mais ou menos o convencional. O touro está convencionalmente já associado à força, à dedicação, né? Os touros, os bois são os animais, o cavalo, por exemplo, também são animais associados convencionalmente à força. Então, é uma metáfora, um tipo de metáfora que não traz grande novidade, né? Ok. Mas veja, as metáforas novas, se você vai procurar lá, né? Mesmo o gado, né? Essa história do gado, de ser pessoas, quem segue cegamente o seu líder, etc. e tal, essa leitura de passividade também, de obediência cega, ela já está mais ou menos convencionalizada, não é uma metáfora muito nova. Assim. Tá. Elas não são veiculadas pelo dito e elas dependem das circunstâncias, né? Pense das metáforas novas, como tem uma que a, que a Roberta e o Basso usaram no livro deles, que é uma metáfora do Guimarães Rosa. Amanhã é uma esponja, se não me engano,
A frase é essa, né? Amanhã é uma esponja do Guimarães. Em que você pode se deparar com essa metáfora pela primeira vez e pensar, como assim, cara? Amanhã é uma esponja. Esponja em que sentido? O que as esponjas fazem? As esponjas sugam, né? Ou absorvem coisas. Então imagina, e aí lá no contexto parece que tinha chovido a noite inteira e de repente veio amanhã. E aí amanhã é uma esponja nesse sentido, de que amanhã absorveu a chuva e logo a terra estava seca, né? Tá. Ou pensa naquele conto famoso dele, né, a terceira margem do rio, né? Rios não tem terceira margem, né? Então não tem nada convencional aí em relação a esse terceiro lugar. O que seria uma terceira margem do rio, né? Já pararam para... Claro, tem toda uma teoria aí da crítica literária sobre o que seria essa terceira margem, né? Esse não lugar, porque não é a terceira margem, embora, né, imagina essa coisa, o estranhamento todo do conto é esse, né, do pai, que vai lá dentro do barco e fica lá no meio do rio e não sai mais de lá, que acaba sendo um não lugar, né, porque a gente tende a associar o barco com o movimento, com destino, com estar em algum lugar, ir para algum lugar, né, não só ficar estático, especialmente num rio, que também o rio está associado ao movimento, mudança, e o indivíduo está nessa terceira margem, que é um não lugar, né? É um não movimento, é o estático, né? É a não mudança. Ok? Então, bem, a terceira margem aí está muito dependente da interpretação que é dada em relação ao rio, em relação à literatura, em relação ao que é a literatura do Guimarães, né? Enfim. Ok? Então, elas dependem das circunstâncias. E elas são indeterminadas, porque nada garante que aquela leitura vai ser essa, né? Essa coisa da manhã ser uma esponja, né? Para ficar nessa metáfora. O que garante que a esponja está sendo ali interpretada como um elemento de absorção, de... eu usei outra palavra antes, né? Agora me fugiu. Esse elemento de absorção, aquele elemento que suga e que, né, você pode ter outra leitura, de limpeza, talvez, né? De retirar o excesso, não sei, né? Você pode... Nada te garante que aquele termo que você está escolhendo, aquela leitura que você está tendo, seja a que a pessoa queira que você tenha. Tá? Então, elas são indeterminadas nesse sentido. Especialmente as metáforas também são um exemplo típico disso, né? Embora as implicaturas de quantidade não. Parece que se eu uso lá alguma coisa como alguns alunos não gostaram da palestra, quer dizer, alguns alunos gostaram da palestra, a implicatura que vai surgir, né, de modo mais ou menos determinado é que não são todos que gostaram da palestra. Tá? Então, pensando nisso, elas podem ser de duas naturezas, elas podem ser particularizadas, por exemplo, aqui, né, dando outra metáfora, essa teoria açúcar puro, associar o açúcar a alguma coisa boa, gostosa, deliciosa, também é algo mais ou menos convencionalizado, mas nada me garante que seja assim, né? Eu posso ter pessoas que não gostam de açúcar, sei lá, pensa para um diabético, açúcar é veneno, então ou pode ser associado a alguma coisa que se desmancha fácil, ou tem gente que não gosta de açúcar, pode achar alguma coisa amarga, então depende, tá? Nesse sentido, é particularizada porque depende da situação, da intenção, etc.
A generalizada é aquela que vai surgir sempre, a menos que o contexto de alguma forma bloqueie, como o exemplo que eu dei, né, das implicaturas de quantidade, também chamadas de implicaturas escalares. Alguns convidados não bebem cerveja, vai gerar a implicatura de que nem todos os convidados bebem cerveja. Tá? Então, essa aplicatura, de alguns para não todos, ela é sistemática. Tá? Então, ela é generalizada nesse sentido. Ela vai surgir sempre, a menos que, de alguma forma, o contexto tente bloquear ou criar algum mecanismo para que ela não surja. Por fim, há um outro tipo de implicatura. Eu vou falar um pouquinho mais dela na próxima aula, que o Grice chamou de implicatura convencional. Ele diz lá no texto dele o seguinte, ó, se digo presunçosamente ele é inglês, ele é, portanto, um bravo, certamente comprometo-me, em virtude da significação de minhas palavras, a que o fato dele ser um bravo é uma consequência do fato dele ser inglês. Mas, embora tenha dito que ele é inglês e que ele é um bravo, não quero dizer que eu tenha dito, no sentido aqui favorecido de dizer, né, dizer aqui no sentido de condições de verdade, que decorre dele ser inglês que ele seja um bravo, ainda que eu tenha certamente indicado e, portanto, implicitado que isso é verdade. Não quero dizer que minha enunciação dessa sentença seria, estritamente falando, falsa, se a consequência em questão não fosse válida. Eu tenho um deslindamento disso, tem aqui. Ó. Então vamos tentar entender o que o Grice está dizendo. O enunciado é esse aqui. Ele é um inglês, portanto, ele é um bravo. Eu estou dizendo, pelo menos, dois conjuntos de coisas aqui. Então, tem um conteúdo que é o seguinte, ele é inglês, ele é bravo, e tem uma relação de causa entre ser inglês e ser bravo. O que o Grice está dizendo é que, olha, vamos separar essas coisas aqui. Porque as condições de verdade são as seguintes. Eu estou afirmando duas coisas, que ele é inglês e que ele é bravo. Tá? Mesmo que seja falso, que exista uma relação de causa entre essas duas coisas, e que a gente sabe que fatalmente é, né? Até onde a gente sabe, ingleses não nascem com o gene da bravura. Continua sendo verdade que ele é inglês e que ele é bravo. Opa! Né, nesse sentido de ser corajoso. Então, veja, parece que eu tenho dois tipos de conteúdo aí. Tem um conteúdo que é fundamental para a delimitação das condições de verdade. E tem outro conteúdo, essa relação de causalidade, que não contribui para as condições de verdade. Que é um conteúdo que está associado convencionalmente ao portanto. Veja, ele não é uma inferência conversacional. Sempre que eu usar a conjunção portanto, eu vou estar, né, veiculando dois tipos de conteúdo. Adição, uma espécie de E, em termos de condições de verdade, e ao mesmo tempo a ideia de consequência. Ok? Então, o que eu faço com esse conteúdo, então, que ele não é vericondicional? A sugestão, então, do Grice é que estamos diante de uma implicatura, mas que é de natureza convencional. Como a gente vai ver, você pensa, puxa vida, essa característica das implicaturas é dizer algo mais além do que está dito convencionalmente. Eu tenho uma implicatura que é veiculada convencionalmente. Veja que é algo contraditório, né? Você tem um lance aí, uma manifestação de um tipo de fenômeno, que é um fenômeno de significado, né? Portanto, significa E mais relação de consequência, mas que ele não é conversacional, é veiculado sempre. Opa, será que isso é de fato implicatura? Porque, como a gente viu, implicaturas são canceláveis, são separáveis, etc. Opa, não separáveis, né? Perdão. Ah, então, tem alguma coisa estranha aqui, né? A gente vai olhar um pouco mais sobre isso. Porque, veja, isso aqui, esse foi o máximo que o Grice disse sobre esse fenômeno lá no seu texto Lógica e Conversação. Tá? Então, isso está sugerido ali apenas.
E foi assim que a literatura acabou tratando uma série de fenômenos de significado, como as conjunções, como implicaturas convencionais. Tá? Então, veja que aqui a gente tem essa tabela que mais ou menos resume, né, as propriedades desses elementos. O que são as implicaturas conversacionais? Né? Elas são não convencionais, é um conteúdo paralelo ao dito. As convencionais, elas não fazem contribuição vericondicional, né? Então, nesse sentido, ambas são implicaturas de sentido, são conteúdo não vericondicional. Esse é o ponto. Né? Não contribuem para as condições de verdade. Mas veja que as implicaturas convencionais, elas não são canceláveis. As implicaturas conversacionais são canceláveis. As implicaturas convencionais são destacáveis. Eu consigo separar ela do que é dito. As conversacionais, elas são não destacáveis, embora são destacáveis no caso de implicaturas derivadas da máxima de modo, como eu disse, né? Porque a do modo vai surgir justamente pela forma, né? Enquanto as convencionais, por sua vez, não são calculáveis, e as conversacionais, sim, são calculáveis a partir do jogo lá de crença e desejo e das máximas, né? Se ele disse P, querendo implicar Q, ele parte da crença de que eu estou seguindo a máxima, se ele está seguindo a máxima, etc. Então, até lá chegar a implicatura. Bom, para concluir essa nossa aula, o que a gente viu? Vimos, então, que as inferências que são implicaturas são regidas pelo princípio da cooperação e pelas máximas conversacionais, seguindo aí o sistema ou a proposta do filósofo britânico Paul Grice. Essa é a abordagem mais aceita, embora a gente tenha revisões dela contemporaneamente, como a teoria da relevância que eu mencionei ao longo da aula, que vai assumir simplesmente o princípio geral de relevância e não vai negar radicalmente em vários aspectos o modelo de Grice. Né? Então, outra questão importante é que as implicaturas são inferências conversacionais, elas não são lógicas. Embora algumas sejam baseadas na verdade, como a máxima da qualidade, né? Implicaturas baseadas na violação da máxima da qualidade ou na máxima da quantidade, elas não são lógicas nesse sentido porque elas são canceláveis, o que nos dá a principal característica das implicaturas. Elas são o tipo de raciocínio que eu posso cancelar, ao contrário das inferências lógicas, semânticas, que são não canceláveis. Então, esse é a grande, talvez a principal diferença entre implicaturas conversacionais e inferências semânticas como o acarretamento. Inferências semânticas não são canceláveis, enquanto implicaturas conversacionais são canceláveis. E a gente viu que tem pelo menos 3 tipos de implicaturas: conversacionais, particularizadas e generalizadas, e as convencionais, que na próxima aula a gente vai ver aqui. Há quem defenda que elas não são de fato implicaturas, nem muito menos que sejam inferências, né? O que não vai nos levar a concluir que, de fato, elas provavelmente são conteúdo semântico também, né? Embora não contribuem para condições de verdade, o que a gente vai ter um bug aí, né? Opa, conteúdo que contribui para condições de verdade é semântico. Conteúdo conversacional que não contribui para as condições de verdade, que depende de intenções e do ouvinte, é pragmático. Isso é muito claro. Opa, e agora, o que eu faço com essas coisas que estão ali no meio? Que não são nem contribuem para as condições de verdade, nem são inferências conversacionais que dependem de intenções. Cenas dos próximos capítulos, aí falaremos disso na próxima semana. Ok? Era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Boa semana e até a próxima. Um abraço a todos.